Amores, esta live é para você que está com dificuldade de perder peso, mesmo considerando que não está comendo tanto assim. Nesta live você vai aprender um mundo além das calorias, que para quem está chegando aqui agora já é algo que eu falo bastante aqui no meu Instagram. Se você quer simplesmente uma dieta para somar as suas calorias, você cata a sua calculadora, soma suas calorias e segue, entendeu? Agora, se você quer aprender sobre nutrição de verdade, se você quer aprender que você tem um ciclo circadiano, que é um ciclo hormonal, que inclusive é super responsivo ao horário que você come, ao jejum intermitente, se você quer aprender sobre a sua microbiota e todas as outras coisas que estão relacionadas à sua perda de peso e que são capazes de destravar de verdade o seu metabolismo, então você pode ficar aqui comigo porque eu vou te ensinar. Bom dia, Vivi! Bom dia para quem tá chegando e vamos lá. Eu separei 2 estudos, tá aqui no meu computador, tá? Que eu tô aqui no consultório e eu vou mostrar para vocês coisas que estão relacionadas a protocolos que eu aplico aqui, tá, no consultório e que ajudam na perda de peso, principalmente para mulheres que estão na menopausa, mulheres 30 mais, ou pessoas que estão com dificuldade de perder peso e querem perder mais gordura abdominal também. Além de que esses protocolos que eu sempre aplico aqui, inclusive tem no curso de Nutris também, que é profissionalizante, tá? Eles também ajudam no controle de glicemia, a prevenir diabetes. Ah, mas eu não tô com a glicemia alterada. Mas na sua família alguém tem diabetes? Porque pode ser que você tenha predisposição genética e se você não aprender a regular o seu ciclo circadiano, existe a chance de você desenvolver. Então isso daqui também é um fator de prevenção de doenças, porque tem muita coisa, a gente compensa muito mais a gente prevenir do que remediar, certo? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre calorias, mas não é sobre contar calorias. É sobre regular o horário das calorias. Lembrando que não é só a parte das calorias que importa, tem muitas outras coisas que eu ajusto para vocês aqui dentro do programa Luz, tá? Várias delas eu mostro aqui, tem algumas que eu deixo só para quem vem aqui mesmo, né? Logicamente. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Oi, Renan, bem-vindo! Saudade já de você aqui, viu? Ó, vamos virar aqui. Vamos lá. Esse estudo aqui é sobre a ingestão de calorias no café da manhã ou no jantar. Distribuição da ingestão de calorias no café da manhã ou no jantar. O que é que ele está avaliando nesse estudo aqui? São mulheres que estão acima do peso e elas querem, obviamente, perder peso, certo? E aí eles vão observar, olha, se vocês comerem a maior parte das calorias no café da manhã e comer menos à noite, o que é que acontece quando comparado com o fato de que vocês podem comer a mesma quantidade de calorias no dia, mas comer a maior parte na sua última refeição, que no caso aqui elas nem comeram tão tarde, viu? Às 7 horas da noite, pelo que eu vi aqui. Ó, aqui, opa, vamos ver se dá pra ler, ó. Todo mundo comeu praticamente 1.400 calorias, ou seja, não tá comendo muita caloria, né, gente? 1.400 calorias é fácil de bater, na verdade, ainda mais pra quem gosta de comer. E todas elas queriam perder peso, elas não estavam super acima do peso, ó, o IMC 32,4, então não era assim mega acima do peso. E aí o que é que aconteceu? As pessoas, vou baixar aqui pra mostrar o gráfico pra vocês. Este gráfico aqui é de peso corporal, tá? Tá vendo que um aqui, ó, com o tempo foi mais para baixo do que o outro, que com o tempo também baixou, né? Porque comparado ao aqui em cima, essa bolinha aqui, tá mais para cima do que essa bolinha aqui, certo? Então, ó, os dois grupos com o tempo, isso aqui é a linha que representa o grupo de mulheres, tá? Elas, ao longo de 12 semanas, perderam peso. Só que essa bolinha aqui preta, ó, perdeu bem mais peso que a outra bolinha aqui de cima, concorda? Tá bem longe uma da outra. E aí, vamos relembrar, os dois grupos comeram as exatas 1.400 calorias, mas
elas perderam peso de forma diferente? Olha o mundo além das calorias que a Nutri fala. Sigam a Nutri, hein? As dicas da Nutri. Então, aqui a gente tem que o grupo que comeu a maior parte das calorias durante o dia no café da manhã perdeu cerca de 8,5 kg. Deixa até rosa para vocês verem, para não falar que não deu para ler. E o grupo que comeu a maior parte das calorias à noite perdeu 3,9. Ou seja, a gente vai arredondando de 8 para 4 quilos. Como assim? Elas perderam o dobro de peso. Por quê? Porque elas fizeram ajuste de ciclo circadiano. Esse é um dos pontos que faz ajuste de ciclo circadiano. Quer fazer sua última, que nesse caso aqui, né, é comer menos na sua última refeição. Então, se você come mais no almoço, eu gosto muito de comer, então come no almoço. Chama alguém para sair no almoço. Ó, a perda de circunferência abdominal também foi diferente, tá? Então, vamos lá. Isso aí, Renan. Renan, meu estagiário, gente, olha que orgulho. Ele escreve tudo certinho. Você comer mais cedo faz você perder o dobro de peso. Ai, é todo mundo que responde igual? Não, mas nós temos dados científicos com mais de 80 mulheres que comprovam, não só nesse estudo, mas em outros estudos, que se você come a maior parte das suas calorias durante o dia, tá? É um dos, né? Só para relembrar, tem vários, 8 ou 9 praticamente, pontos que eu ajusto quando as pessoas vêm aqui no programa Luz para fazer esse ajuste metabólico de perda de peso. Esse é um deles, tá? Esse é um dos pontos que faz com que você consiga ter mais resultados. E eu quero também ter uma barriga mais definida, eu quero perder circunferência abdominal, eu quero que a minha calça fique larga, eu quero gastar R$1.000 na costureira. Então, pode seguir o protocolo também, ó. Perda de circunferência abdominal, significativamente relevante aqui a diferença entre os dois grupos, tá? O grupo, obviamente, que comeu mais durante o dia, perdeu mais circunferência abdominal. E aí, você pode pensar assim, mas as pessoas me chamam para sair de noite. Aí a gente usa o jejum intermitente para poder regular isso. Tem algumas coisinhas que você pode colocar nessa última refeição à noite para você fazer um controle inflamatório melhor, e aí a gente consegue usar isso também para você ter mais resultados, sem deixar de ter a sua vida social, porque a gente sabe que o sair envolve o comer, certo? Isso é uma vida além das calorias. Se você ficar apenas somando calorias e perceber que você parou de ter resultados, ou que o seu resultado não é o suficiente quanto você gostaria, pensando no quanto você sente que está se esforçando, a minha sugestão para você é: enxergue a nutrição aprofundada. Existe uma nutrição especializada e é por isso que a gente tem que observar o todo, tá bom? A composição da sua alimentação, o índice de qualidade da dieta da sua alimentação, ciclo circadiano todo mundo tem, né? O jejum intermitente que a gente pode aplicar, cada pessoa vai ter que fazer do seu jeito, conforme a sua adaptação, conforme a idade que você tem. Talvez você vai ter aí algum ponto que você não possa fazer algumas coisas, porque existem contraindicações também. Mas de uma maneira em geral, o nosso ciclo circadiano é bem parecido. Todo mundo acordado durante o dia era para estar dormindo durante a noite. A gente vai fazer um exame de cortisol, todo mundo vai fazer no mesmo horário, porque senão não vai pegar o pico. Por quê? Porque todas as pessoas, eu, você, todas as pessoas que estão vivendo aqui tem essa resposta parecida, tá? Então, o fato de você fazer esses ajustes meio que vale para todo mundo. Logicamente que a gente vai ter alguns pontos que a gente vai individualizar. Mas uma live onde eu estou falando para várias pessoas, eu coloco orientações em geral, né? Dá pra gente individualizar quando vocês entram aqui no programa Luz. E aí, além desse ponto, ó, o segundo ponto, porque eu prometi que seria uma live mais curtinha hoje para vocês conseguirem assistir tudo. Pera aí, que eu vou abrir aqui o outro estudo, que é esse aqui. Ó, o segundo ponto é a sua microbiota. As bactérias que você tem aí dentro do seu intestino influenciam a sua resposta de perda de peso. E não é só sobre perda de peso. Eu falo isso porque tem muita gente que quer perder gordura, tá? Influencia perder gordura. Tem muita gente que quer perder peso, influencia. Tem muita gente que quer envelhecer bem, porque a gente devia querer envelhecer bem mesmo, gente.
Senão a gente vai, eu quero viver muito, mas viver muito como, né? Eu penso bastante nisso. Então a gente não controla o futuro, mas está todo mundo tendo a oportunidade de regular a própria vida e observar as próprias escolhas para que o seu futuro seja mais agradável, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você não fique frustrado ao se olhar no espelho, para que você goste de você, para que você tenha disposição, não viva sempre cansada, chateada, porque isso a longo prazo frustra muito, né? Então isso é parte também de um processo de uma saúde mental, porque as nossas escolhas alimentares e as nossas escolhas de treinar ou não treinar influenciam a nossa vida como um todo, porque quando a gente for envelhecer, a gente vai estar colhendo as consequências. Quais consequências a gente quer ter? Então o fato de você ver aqui o estudo que eu mostrei das calorias, vendo que a maior parte sendo ingerida ao longo do dia, você, em vez de à noite você pode perder o dobro de peso, ter o dobro de resultado de perda de circunferência abdominal, o que é que faz você pensar, eu deveria fazer? Eu vou viver assim para sempre, né? Esse seria o mundo ideal. Lembra do povo que via na roça, jantava cedo? Bom, né? Desse jeito tem que ser. Agora vamos para a parte da microbiota, hein? Eu mostro aqui para vocês, na microbiota, o quanto isso é importante. Eu falo de novo, vou falar mais uma vez, eu vou comprovar para vocês. Esse é um estudo de revisão e meta-análise. Gente, artigos de revisão sistemática e meta-análise, digamos que valem mais, vamos pensar assim, tá? Porque existem vários tipos de estudos científicos. Esses daqui, eles são, digamos que, feitos com muita cautela. Todo estudo é bem-vindo, obviamente, né? A gente não vai diminuir o valor de nenhum estudo, inclusive dão muito trabalho. Só que eu estou considerando este um bom estudo para passar para vocês. Estou ressaltando isso porque eu sei que algumas pessoas não sabem, tá? Então, para quem não é aí da área da ciência, enfim, já fica sabendo que esse é realmente um bom estudo. E aí, o que é que está escrito aqui? Que o exercício físico, assim como o jejum intermitente, apesar de que não é agora o caso, eles alteram a sua microbiota, tá? Sua microbiota. As bactérias que tem aí dentro do seu intestino são alteradas com o seu exercício físico e com o seu jejum intermitente. E isso tem um efeito anti-obesidade. Está escrito com essas palavras, efeito anti-obesidade. Ou seja, é quase um remédio. É um remédio para a obesidade, a anti-obesidade é o efeito. Por que existe esse efeito anti-obesidade? Porque o treino e o jejum intermitente, aqui ó, vou aumentar, deixei em rosinha, mas vou ler para vocês, tá? Eles modificam as nossas bactérias intestinais. E as nossas bactérias intestinais têm um efeito no seu metabolismo, no meu, no seu, nos nossos neurônios, em tudo, tá? Na nossa imunidade. E essas modificações positivas contribuem para a perda de peso na obesidade. Aí, o que é que eu vou ressaltar aqui para vocês, mais uma vez? Se você consegue corrigir a sua microbiota ou fazer coisas na dieta que corrigem a sua microbiota, não só colocar qualquer probiótico, porque não é assim que funciona, cada probiótico tem o seu efeito, e eu preciso saber qual é o seu estado agora, qual é a sua queixa. Você tem queda de cabelo? Você tem muita espinha? O seu intestino é solto? Ele é preso? Ele altera entre solto e preso? Não é nem solto nem preso, mas você tem muito inchaço? Você tem muitos gases? Qual que é? Você é muito ansiosa? Porque existe alguns estudos que mostram que indiretamente as suas bactérias, as minhas bactérias intestinais, influenciam inclusive a nossa resposta de ansiedade. A gente chama de efeitos psicobióticos. Então, a gente conseguir ajustar isso de uma forma individualizada também é parte do seu processo de perda de peso. E antes que vocês saiam iludidos, porque eu sei que parece um pouco isso, pensar assim, então vou tomar um probiótico e vou destravar meu metabolismo. Não é assim. A gente tem que corrigir e dependendo do quanto você alterou a sua microbiota, eu não como salada, eu não como legumes, nem fico ligando para fibras, você só pensa em carboidratos e proteínas, nunca regulou a sua microbiota, não sabe nem conversar sobre isso. Então pode ser que ela esteja muito desregulada. E a gente conseguir regular essa microbiota tem um efeito anti-obesidade, igual eu mostrei no estudo aqui para vocês. Então, tudo que eu mostro para vocês de
da nutrição que vai além das calorias, influencia. Tudo isso é uma resposta metabólica, molecular. Pensa assim, tudo que você come, você vai teoricamente absorver porque está dentro do seu intestino, correto? As bactérias que estão dentro do seu intestino produzem coisas. O que acontece com essas coisas que elas produziram lá dentro do seu intestino? Vamos lá, por obviedade, você absorve. Inclusive, tem suplementos que as pessoas tomam, que são suplementos que as próprias bactérias intestinais produzem, tipo, e você toma, entendeu? Para ter efeitos fisiológicos. Então, as suas bactérias intestinais influenciam a sua resposta de perda de peso, influencia a sua resposta de adaptação ao estresse, influencia a sua imunidade. E às vezes, se ela estiver muito desregulada, eu vou demorar uns 6 meses para regular. Então, por isso que não pode deixar ficar tão ruim, largado, porque às vezes a gente está se sentindo muito mal e a pessoa espera ficar ruim, bem ruim mesmo, para começar a melhorar. Mas aí vai dar mais trabalho para melhorar, entendeu? Quanto mais cavar buraco, mais longe fica para chegar no topo de novo. Então, não espere ficar tão ruim. Se você não sabe ajustar sua microbiota, então aprenda, né? Vem aqui, eu faço as coisas com você e te ensino dentro do programa, porque a microbiota realmente é algo muito individualizado. O ciclo circadiano, ele é um pouco mais fácil de aprender, digamos assim, porque basicamente todo mundo vai comer mais durante o dia, tem algumas regrinhas que dá meio que pra todo mundo fazer, desde que você não tenha contraindicação, jantar cedo, enfim, dormir e todas as outras coisas da dieta mesmo que eu uso para vocês regularem. Agora, a questão da microbiota ela é diferente. E sim, influencia também a sua absorção de nutrientes. Quando a pessoa tende a ter anemia, para eu dar um exemplo aqui para vocês, tem um lactobacillus, chama Plantarum, que eu uso para pessoas que tendem a ter anemia, ou não absorvem bem o ferro, ou são vegetarianas e não vão conseguir tomar o shot que eu faço de ferro vegetal para dar a quantidade de ferro ali parecida com a quantidade da carne, que eu tenho shotzinhos. Mas às vezes as pessoas têm má absorção, ou tem uma predisposição genética para ter anemia, ou tem uma TPM muito forte, tem muito sangramento na fase menstrual e tende a ter deficiência de ferro. E aí eu faço o quê? Eu faço ajuste de microbiota, olha para você ver o quanto é importante, colocando as bactérias certas e corretas no tempo certo, porque você também não pode pegar, essa bactéria é boa para isso, aí você toma ela para sempre um monte. Não pode, porque daí ela vai aumentar muito. E a microbiota não é só ter muito daquela, a microbiota é ter a proporção exata entre elas. Algumas tem que ter cerca de 2 a 4%, outras de 11 a 15%, é difícil saber, tá? Então só para vocês saberem, existe um exame que eu faço para eu ver essa avaliação. Mas não necessariamente eu preciso do exame para saber o que você precisa, porque às vezes eu sei o que você precisa de fazer a sua análise clínica aqui no consultório, atender você mesmo e ver os seus sintomas e as suas queixas. E a gente tem hoje no mercado várias bactérias que ajudam na sua absorção de nutrientes, que ajudam indiretamente na sua resposta de controle de ansiedade, que vai modular o seu inchaço abdominal e vai ter inclusive um efeito anti-obesidade, igual esse estudo mostra. Então, por favor, não falem pra mim que você não sabe que problema você tem, porque você já tá comendo poucas calorias e não tem uma boa resposta. O problema é que você não veio fazer uma avaliação fisiológica de verdade. O problema é que você não fez um ajuste metabólico. Você não sabe o que está acontecendo no seu organismo. E aí você precisa fazer esse ajuste para a gente poder melhorar. E essa questão de microbiota é uma coisa que eu faço uma avaliação à parte, não é uma coisa que a gente tem, assim, na faculdade de nutrição, a gente não tem como ela abranger especificadamente tudo. Por isso que são especializações. E a jejum intermitente ajuda, se você fazer o exercício físico ajuda, o exercício físico aeróbico, tanto é que aqui no estudo, ó, ele tem, tá meio, bom, mas dá pra ler, né? Ele tem também alguns comentários sobre diabetes e glicemia, tá? E o exercício físico, ele tem um efeito também no seu controle de glicemia, assim como o jejum intermitente. Em parte pela resposta de ciclo circadiano, porque o treino também influencia o ciclo circadiano, assim como o jejum intermitente. As nossas bactérias intestinais têm uma relação com isso.
Então a nutrição é muito, muito, muito mais do que só somar calorias. Eu preciso que vocês comam fibras. Não são todas as fibras que são iguais. Às vezes, eu quero uma goma, eu quero um feberprimo, eu quero o quê pra você? Depende, você tá sentindo o quê? Né? Às vezes eu botar uma fibra, você vai ter mais gases e mais inchaço. Eu, por exemplo, tenho síndrome do intestino irritado, eu não posso comer qualquer fibra, eu passo mal. Você está tendo diarreia, eu vou trocar fibra. Né? Tem as solúveis, tem as insolúveis, tem que aumentar os procarotenos, que são os legumes aquecidos. Então já fica de dica. Comer folha cru não substitui a necessidade de comer legumes quentes. São coisas diferentes. Mas falaram pra mim que eu não posso aquecer nada, tudo bem. Mas não é verdade. Porque se eu quero mais as fibras da folha cru, eu quero ter fibra solúvel, você vai lá, come aveia, porque é uma coisa que você pode comer para ajudar a microbiota também, você pode comer as folhas. Mas se eu quero aumentar para caroteno, se eu estou observando vitamina A, se é uma pessoa que quer ajustar a ajustar o transporte de ferro, que é dependente também da vitamina A, compensa eu pegar os legumes quentes. Por quê? Porque eles têm diferença na absorção. Porque o próprio fogo ou o próprio esquentar quebra algumas coisas que tem ali dentro da comida e aí você consegue absorver melhor. Por exemplo, a couve cru é uma coisa. Se eu aqueço ela, absorvo, se eu não me engano, 170% a mais dos procarotenos que ela tem. Então, se eu estou interessada em aumentar os seus procarotenos, por causa de alguma coisa específica que você tem, então eu preciso de um legume quente, tá bom? Então não pense que você não precisa aquecer nada, isso vai depender muito do seu objetivo final. E de uma maneira em geral, consuma o legume quente e a folha cru, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz 2 videozinhos curtos para postar também depois com o Reels, para mostrar para vocês o resuminho, né? Do quanto isso influencia, e não subestimem o poder da nutrição avançada. O fato de você conseguir regular tudo isso, saber que as suas bactérias produzem coisas que você absorve, que você tem um ciclo hormonal, faz com que você viva muito melhor, a sua memória melhora, o seu despertar. Sabe quando parece que você tá meio lerdo, que você comeu muito? Presta atenção, isso também acontece ao contrário. Você come muito, você fica meio lerdo. O seu processo de digestão, o fato de você fazer jejum intermitente influencia as suas respostas neuronais, que nem é o tema aqui da live. Então tudo isso vai fazer a gente envelhecer bem. Só que é tudo uma guerra mental, é uma questão de autocontrole. E por isso que eu falo, eu espero que vocês tenham clareza disso, por isso que meu programa chama Programa Luz, para que vocês tenham clareza que isso acontece no corpo de vocês e para que vocês possam tomar a decisão de ter o propósito de se cuidar. Porque se você não toma essa decisão firmemente, essa decisão tem que ser firme, porque ela tem que ser mais forte do que a sua vontade de comer, tá? Se você não toma essa decisão, é mais difícil você conseguir envelhecer bem. E aí isso vai se somando, aí fica uma frustração, e aí fica uma indisposição, e aí começa a dar alteração de memória. Mulher está entrando na menopausa, começa a ter mais sintomas, porque se você não regula o seu ciclo circadiano, isso piora. Se você nunca observou algumas coisas de fatores de microbiota, talvez você vai ter mais sintomas. Então tudo isso conta bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Encaminhe essa live para ajudar mais pessoas que ainda acham que a vida da nutrição é somar calorias. E vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!